Continuamos a apresentar os ensinamentos do nosso Mestre e Salvador Yeshua HaMashiach, aquele que nos deu exemplo de como devemos viver por fé e obediência, andando em todos os preceitos da vida do Pai, os preceitos contidos na sua Torá, que ele não veio abrogar. Como já temos adiantado, nem todos esses preceitos são para nós hoje, porque alguns dizem respeito em exclusivo ao serviço dos sacerdotes no templo em Jerusalém, enquanto o templo esteve de pé, enquanto outros são só para serem observados pelas mulheres, e outros só se aplicam à terra de Israel, etc. Mas muitos são ainda para nós. Hoje, estudemos a palavra para sermos esclarecidos. Resta ainda acrescentar um comentário. Enquanto os preceitos da Torá nos são dados num tom imperativo, não farás ou farás, os ensinamentos de Yeshua são isso mesmo, ensinamentos e aprofundamentos da eterna lei do Pai. Prossigamos então. Mateus 18, versículos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não os escutar, dize-o à igreja, e também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Bem poucas congregações aplicam este ensinamento na prática. Hoje o que se faz é conspirar pelas costas, denigrindo ou difamando de forma acusatória o caráter de um membro da congregação. Mas Yeshua disse e insiste que o amor e o perdão devem ser a base do relacionamento entre membros da mesma fé. Lucas 17, 3 a 4. Pois o ideal será a recuperação do irmão faltoso se ela tiver cometido algum agravo. Devemos também reter o conselho de Paulo que está em 1 Coríntios 6, 7 e 8 e 1 Coríntios 8, 12, sem esquecer que o juízo pertence ao Altíssimo. Mateus 19, 14. Yeshua, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Todos os que vão a Yeshua HaMashiach devem fazê-lo com o coração rendido, como meninos, sem reservas ou ideias pré-concebidas, para que a sua palavra de verdade possa penetrar no íntimo e aí criar raízes sãs. Veja-se o exemplo de um coração rendido na oração de Ana, mãe do profeta Samuel, 1 Samuel 1:11. É nessa condição, como um menino sem reservas, que devemos buscar ao Altíssimo Elohim. E por que razão Yeshua usou a figura dos meninos? Para que não nos impedíssemos de ir até ele. Porque a mente de um menino não está ainda inquinada com doutrinas de homens. Logo, estará muito mais receptivo a guardar as palavras de vida que vêm do alto e sublime Elohim. É por isso que na Torá é ordenado aos pais que se ensinem os seus filhos no caminho do Altíssimo. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. Para que em tenra idade essas verdades fiquem gravadas nas mentes dos jovens e nunca sejam esquecidas até que sejam velhos. Por isso nos é dito em Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso mesmo, o Messias nos diz em Lucas 18, 17: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. É nesta linha de entendimento que Pedro também nos esclarece, 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, a palavra da vida, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Sim, ir a Yeshua HaMashiach como meninos implica irmos até ele totalmente desprovido de ideias feitas, mas disponíveis para o escutar e aprender dele. Este é o processo pelo qual a verdade do Altíssimo pode ficar gravada em nós como pérola preciosa para a vida eterna. Mateus 19, 21. Disse-lhes Yeshua: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Neste seu ensinamento, Yeshua fala-nos de várias coisas: perfeição, que pressupõe andar nos caminhos da Torá do Pai, de uma troca dos bens desta vida, que são efêmeros, pelos bens eternos, o tesouro que está guardado nos céus para os que o seguem em amor e em verdade, como uma verdadeira entrega, o que implica desapego às coisas terrenas. E esse despojamento implica não colocarmos a nossa confiança nos bens que possuímos, ou antes que nos foram dados pela vontade do Elohim Todo-Poderoso, a quem tudo pertence. Porventura, o problema está na posse dos bens ganhos com o suor do rosto, de cada um, que em si mesmo representam bênçãos recebidas do Altíssimo? Não, nunca foi a posse de bens terrenos que afastou alguns de manifestarem a sua fidelidade ao Todo-Poderoso. Tome-se o exemplo de Jó, que era um homem riquíssimo no seu tempo. Nunca os seus bens terrenos o separaram do amor do Elohim. E, tendo a sua fidelidade sido posta à prova com terríveis tribulações, tal homem voltou a ser premiado por Yahweh ainda com o dobro do que possuía antes da
da sua tribulação. Sim, Jó permaneceu firme e manteve a sua confiança no seu e no nosso Elohim, apesar do desencorajamento da sua mulher. Por isso Yahweh não o deserdou, mas antes lhe acrescentou maior riqueza e família. Sermos perfeitos aos olhos do Elohim Todo-Poderoso é vivermos segundo o seu conselho de vida, a sua Torá. Foi isso mesmo que ele requereu de Abraão e de tantos servidores fiéis do passado. Anda em minha presença e ser perfeito, disse ele a Abraão. Estes são os predicados que o Altíssimo deve ver em cada um de seus filhos, os mesmos em que ele viu em Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Por isso também nos é ensinado em Lucas 6,40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Sabemos que Yeshua não possuía bem terreno, mas a sua principal missão foi a se entregar sem pecado para que muitas almas pudessem ganhar a vida eterna. Almas sinceras, arrependidas, que buscam andar como ele andou, por fé e obediência aos preceitos da vida do Pai, a sua Torá. Sim, ele veio chamar de volta o que se havia perdido. Para isso, consumou a si mesmo o sacrifício que nos possibilita chegarmos junto ao Pai, através dele e da sua entrega, se formos vistos como filhos obedientes à vontade de seu Pai, no qual ele também andou. Por isso Paulo, ao falar de si mesmo, nos diz, Filipenses 3, 4 e 15, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Então, seguindo o ensinamento de Paulo para sermos perfeitos, temos de aceitar o sacrifício do nosso Salvador Yeshua no nosso coração e andar segundo os preceitos da vida do Pai, a sua Torá, o que nos é confirmado em Isaías 8, 16, 20. O que Paulo ensina também é que os ricos não devem colocar a sua esperança na incerteza das suas riquezas, mas somente em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e que façamos o bem e se enriqueçam em boas obras, sendo pródigos na assistência aos que sofrem, assim entesourando para a vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Mateus 22, versículos 19 a 21. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta clara distinção não é feita muitas vezes nas nossas vidas diárias, pois, por vezes, se pudermos pagar um preço menor fugindo ao imposto, quase todos o fazemos. Este nosso procedimento contraria o ensinamento do Mestre, pelo que ainda não nos inibimos de fazer o que é errado segundo a palavra, se nisso encontrarmos alguma vantagem momentânea. Tanto Yeshua como seus discípulos não carregavam com eles moedas para pagar impostos. Porém, para que não servissem de escândalo aos demais, o Senhor de todas as coisas pagou o tributo que os poderes deste mundo haviam estabelecido. Por isso ordenou a Pedro que fosse pescar um peixe, na boca do qual encontraria um estáter, moeda que deveria entregar aos cobradores de impostos. Por si e por Pedro, Mateus 17, 27. Ele deu a César o que pertencia aos poderes deste mundo. Do mesmo modo devemos nós proceder, pois o Eterno supre todas as nossas necessidades. Não será por pagarmos os nossos impostos que esse dinheiro nos fará falta. Paulo conclui o mesmo com as suas palavras em Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esta é a ordenança do Altíssimo. Mateus 22, 37 a 40. E Yeshua disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nestas suas palavras, Yeshua não deu ensinamento novo. Antes citou o que está escrito na Torá, do Pai. 1. O amor a Yahweh sobre todas as coisas, como está escrito em Deuteronômio 6, 5, 10, 12 e 36. E 2. O amor ao próximo como a nós mesmos, como nos é dito para fazermos em Levítico 19, 18. Mateus 23, 1 a 4. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que ele, Moisés, disse, observem, conforme a lei do Pai, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, as dos fariseus, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los.
Essas palavras alertam-nos para os perigos de nos deixarmos guiar pelos preceitos e tradições criadas por homens falíveis. Alguns dos erros dos ensinadores dos nossos dias é contrariarem a Santa Palavra ou acrescentarem ou subtraírem à palavra da verdade os seus próprios ditames, sobrepondo as tradições dos homens à palavra do Eterno. Mateus 15, 3-9. Quantas doutrinas erradas por aí andam e que enfermam deste erro, confundindo o que se deixam guiar por elas. Por quê? Porque não estudam a palavra e não rogam por entendimento ao Elohim Todo-Poderoso. O judaísmo farisaico que chegou aos nossos dias é bem o exemplo da inclusão de tantos preceitos e tradições de homens que estão contidos no Talmud. Este enorme livro e a sua parte mais antiga, o Mishnah, o primeiro compêndio da lei oral criada pelos homens, contém o que são as interpretações da Torá feitas por rabis ao longo de muitos séculos. Com tantas interpretações, a pureza da palavra do Altíssimo foi se desvirtuando ao longo do tempo, ao ponto do Messias de Israel os ter apelidado de sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, acusando-os mesmo de não entrarem e até impedirem os outros de entrar no reino vindouro. Hoje o farisaísmo mantém-se não só no judaísmo, mas igualmente em muitas congregações ditas cristãs. Necessitamos, pois, de ter muita prudência, pois estamos a falar da salvação das nossas almas, algo que não podemos entregar na mão de outros homens, pois a nossa confiança deve estar somente na palavra do Altíssimo e no sacrifício do seu Filho Yeshua. Nos seus preceitos de vida, o Eterno ordenou ao homem que não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, nem acrescentasse ou subtraísse o que quer que fosse a sua Torá, mas que observasse os seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos, tal como nos foram dados. Infelizmente, não é isto que o ser humano tem feito. Por isso, terá de responder pelos desvios que introduziu na palavra da verdade. Cinjamo-nos, pois, ao que está escrito. Mateus 23, 8-10. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E aqui ninguém na terra chameis Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Quantos dirigentes religiosos há por aí que não se inibem de contrariar este ensinamento do Messias Yeshua, auto-intitulando-se de mestre, rabi, papa ou senhor padre e até de apóstolo. Quanta vaidade, quanta jactância frouxa. Quando à nossa volta vemos exemplos destes, devemos afastar-nos dos tais, por vermos que estão a usurpar títulos que não lhes pertencem. Todos nós somos servos do Altíssimo e obreiros da sua seara, aplicando nessa obra os dons que o Altíssimo nos concedeu, nada mais. E se um dia no reino vindouro viermos a ser elevados a outra posição, então que essa promoção ou demoção seja feita por quem tem autoridade para fazer, o Todo-Poderoso, sabendo contudo que continuaremos a ser servos dele. Nesse espírito, eis o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Yeshua. Esta é a atitude correta. Todo aquele que é ministro de Deus está aqui para ministrar a verdade do Altíssimo aos seus irmãos na fé e aos que andam em trevas. Este mesmo é o significado da palavra ministro, aquele que serve. Infelizmente, há muitos que não servem, mas que se servem. O apóstolo Tiago diz-nos que aqueles que se intitulam de mestres receberão mais duro juízo, Tiago 3:1. Até os anjos do Altíssimo declaram ser nossos conservos, Apocalipse 19:10, 22:9. O engano dos últimos dias está a chegar ao ponto em que muitos falsos cristos se apresentam no nome do Santo de Israel dizendo serem o Salvador. Não os podemos seguir nem crer nas suas palavras mentirosas, conforme está em Mateus 24, 4-5. Depois, entrando no capítulo 24 de Mateus, Yeshua HaMashiach falou aos seus discípulos dos sinais que precederiam a sua vinda gloriosa, sinais a que vimos assistindo, tais como guerras e rumores de guerras em várias partes, pestilências, fomes, terremotos, chegadas de falsos cristos que enganam a muitos, o evangelho do reino a ser pregado a todos os povos, o reflorescer da figueira, etc. Estamos a assistir já aflições dos últimos dias como nunca antes aconteceram. Só os ignorantes ou indiferentes não são capazes de reconhecer os sinais do tempo em que vivem. Despertemos nós, os que conhecemos a palavra, pois acerca dessas coisas ele disse-nos: eis que vos tenho predito, por isso, igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Mateus 24:33. Atentemos nas suas palavras e saibamos reconhecer os sinais dos dias que estamos a viver. Ele disse-nos para vigiarmos em oração e caminharmos por fé, remindo o tempo.
Outra grande instrução nos deu Yeshua HaMashiach, falando do seu corpo e do seu sangue. Ele atribuiu-lhes o verdadeiro significado do pão e do vinho que comemos e bebemos na celebração de Páscoa, ao mês 14 de Abib à tarde. Mateus 26, 26 a 28. Para estes acontecimentos determinantes para a nossa salvação, já apontavam muitas profecias contidas nas Escrituras e nos Salmos, e a sua instrução permanece para os nossos dias e para as nossas vidas. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos diz o mestre, para que o senhor da casa, vindo de improviso para o mundo que não o espera, não nos ache dormindo também. São constantes os apelos de Yeshua e dos seus apóstolos para que vigiemos em oração e sejamos pacientes. A oração do Altíssimo é o escape que devemos usar para resistir à tentação do mal. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ora, aqui está uma passagem adulterada pelos homens para dar suporte à falsa doutrina da Trindade. E, como a palavra não se contradiz, vamos socorrer-nos de outras passagens bíblicas para demonstrar que o texto está errado e serve somente o propósito de confundir e propagar a mentira. É bom que compreendamos que houve sempre homens capazes de torcer as Escrituras para sua própria perdição, mas que ao fazê-lo também induzem outros ao erro. A passagem citada é uma delas, pois o tradutor acrescentou a frase que está destacada para dar força à falsa doutrina da Trindade, que é a passagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal frase não aparece nos escritos do historiador Eusébio, que viveu antes do tempo do imperador Constantino e do famoso escrito produzido pelo Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. Se queremos ter a certeza deste apontamento, basta lermos o que nos é ensinado por Pedro em Atos 2,38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, usemos somente o nome de Yeshua HaMashiach. Mas não fiquemos somente por esta evidência bíblica. Também podemos ler o que nos diz a Peshita no aramaico, em que a passagem de Mateus 28, 19 nos diz: ide e fazeis discípulos das nações, imergindo-os em meu nome. Como sabemos, Satanás sempre procurou confundir os homens e incutir o erro babilônico nas suas mentes para que não se conformem aos preceitos do Altíssimo. Por isso mesmo, ele é chamado de pai da mentira. Assim vemos que a presença do Espírito Santo nos fiéis não é uma pessoa, mas sim a revelação do poder do próprio Elohim Yahweh, o Consolador que Yeshua HaMashiach anunciou que haveria de enviar ao mundo para nos ensinar todas as coisas. João 4, 26, João 15, 26, João 16, 7. Compreendamos também o que nos é ensinado em Isaías 63, 1 a 11 e Salmo 51, 1 a 11.